sobre democracia. Joia, democracia. Muito bem. Você sabe que esse termo ele surgiu na Grécia. Na época, na verdade, quem que era povo exatamente era a partir de 21 anos, homem, com nível social bom. Então isso era a questão do povo. Democracia é o poder do povo, mas quem era o povo na época? Era esse perfil. E então quem tinha direitos era esse grupo. Daí havia uma briga entre Atenas e Esparta sobre como computar todo esse aspecto de voto, de ser votado, de decisões. Era essa disputa de poder. Na verdade, disputa de poder sempre existiu, né? Sempre existiu e sempre existirá, na verdade. E aí depois o direito romano acabou com tendo não somente esse grupo, mas uma questão de exigir que tivesse também um senador e tivesse não só o poder dessas cidades-estados, e que tivesse essa representação do povo. Né? Então, o povo elegendo os dirigentes por um sistema de eleição periódica. E aí, isso daí foi evoluindo ao longo da história. E a democracia, existem 3 princípios. Um é a soberania, então, dos níveis mais baixos de autoridade, igualdade política e as normas sociais que devem ser aceitáveis. Agora, existe a separação entre o sistema judicial e outros sistemas que o sistema judicial não é separado. O que mais, Fê? Nossa, que advogada é ela, né? Coisa para falar de democracia. Eu estou só deixando você aí fazer essa introdução. No primeiro momento aqui, estou vendo no Facebook que estamos com algumas páginas com compartilhamentos da nossa live, me deixa feliz pra caramba. Pois é. E vamos falar agora então sobre democracia. Mas antes eu quero nos apresentar. Tá bom. Nós somos os Doutores Respondem. Doutores Respondem, ele foi um projeto entre Adriana e eu, que aconteceu por mais de 2 anos atrás. E ele nunca acontecia de verdade. Até que, de repente, veio a pandemia. E aí, depois dessa questão da pandemia, o Doutores Respondem tomou sua forma e aí nós passamos a fazer as nossas lives diárias. Tanto no Face como no Insta e no nosso canal lá no YouTube. Nosso canal no YouTube está bombando, porque depois a gente coloca as nossas lives em resumo lá no Face. O que é top mega blaster, porque a gente está tendo muito comentário positivo e as pessoas estão felizes, porque aqui é um lugar onde as pessoas podem falar, aqui é um ambiente democrático. Não é para fazer essa introdução ao tema que eu comecei a falar do Doutoras Respondem. Eu comecei a falar do Doutoras exatamente para que vocês saibam quem a gente é. E a Adriana é médica, administradora. Eu sou advogada. E juntas nós fazemos o que, Adri?
Doutoras respondem porque nós respondemos todas as perguntas mesmo. Mesmo. E o que mais a gente quer, Dri, com Doutoras Respondem? Olha, pelo tema de hoje é liberdade de expressão, né? Porque democracia nós temos que ter a liberdade de expressão. Esse é um dos pré-requisitos. E nós, no Doutoras Respondem, temos como um dos nossos objetivos é fazer com que você pense por si, não como que os outros querem que você pense. Certo? E aí, essa é uma já das partes da democracia, efetivamente. Vamos lá. Democracia, a gente, no direito, a gente fala muito sobre democracia. E eu prometo para todos vocês que esse tema, eu não vim aqui para poder falar de direito e nem tampouco com muito juridiquês. Eu vim mesmo com a minha irmã para falarmos de democracia de um jeito que a população quer ver. Então, um jeito que a população consegue assimilar e fazer valer o que é, de fato, a democracia. A democracia nada mais é do que o povo exercendo o poder de forma muito sucinta e muito simples. Só que o povo não tem como pegar 200 e poucas milhões de pessoas e elas próprias fazerem um consenso e decidirem toda a governança de um estado, de um país, de um município. E aí, então, a democracia ela passou a ser uma forma de representatividade. É como se você desse uma procuração. O pessoal do Face precisa ouvir você. Você que é advogada aqui. O pessoal do Face está me ouvindo porque eu tô com fone de ouvido aqui do Face. Ah, então entra de novo aí. No streaming, naquele link. O pessoal do Insta, quer dizer, meu. O Insta tá ok. Até o Paulo veio aqui hoje. E o tema hoje tem que ter muita participação. Isso. Porque, na final das contas, é democracia. Aqui no Instagram, muito obrigada, Andréia. Eu estou com o fone de ouvido aqui no Insta e o fone de ouvido aqui no Face. Para mim está tudo perfeito. Vou continuar o nosso tema. Se tiver algum problema, vocês falem com a gente que é uma democracia. É uma democracia e liberdade de expressão, até que não ofenda o outro. Então, democracia nada mais é, prometo que eu não vou falar muito de direito, muito juridiquês. Simplifica pra galera. Pra nós. A democracia é o povo governando, é o povo tendo voz. Só que o povo não consegue simplesmente 200 milhões de pessoas conseguirem ter uma decisão uniforme para tudo. Então acabam tendo que escolher pessoas através das eleições. Aí a gente tem esses políticos. É como se a gente desse poder através de uma procuração que seria o nosso voto para os políticos. Aí eu quero colocar para vocês, democracia é o quê? É liberdade de expressão? É ter direito de escolha? Se você fala que o voto é obrigatório e o voto é a forma de democracia, a partir do momento que ele é obrigatório, ele passa a não ser mais uma democracia? Porque tudo que é obrigatório não é democrático. Não é? Perguntas polêmicas. Então, agora sim, bom, quem tem direito a votar no país? Ou dever de votar nesse país? De 18 anos até os 70 anos, 70 a gente anos. já falou aqui, as pessoas, elas têm a obrigação de votar.
de 16 a 18, não é obrigatório, mas a partir do momento que você vai lá e solicita o seu título de eleitor, você passa a ser sim um eleitor e aí passa a ter obrigações. Tem que votar. Então aí é que eu quero que vocês pensem se essa situação mesmo de voto obrigatório é uma demonstração de democracia. Tá. E na realidade, quando você tem essa pessoa que você escolhe, esse ano também é um ano de eleição. É um ano onde e quando o Brasil, o mundo, né? Mas vamos falar sobre o Brasil, porque é a nossa realidade. O Brasil está vivendo muitas mudanças e muitas demonstrações de realidade. Quando que a gente ia pensar que ia ter tanto conflito de poder entre estados, municípios, governo federal? Tá. Eu entendo também, aqui a gente teve um comentário no Instagram, que às vezes o problema da democracia é que as pessoas elas acabam envolvendo o dinheiro, as pessoas que conseguem fazer aquele marketing melhor, ou as pessoas que conseguem fazer aquela publicidade mais contundente, elas acabam ficando em maior evidência. Nem sempre elas têm aquele comportamento que elas mostraram lá atrás nas eleições. Olha só, deixa eu te interromper então aqui. Aí volta naquela origem da democracia, tanto greca quanto romana, de que quem é cidadão não é a maioria, né? 21 anos, homem, família rica, esse é o cidadão. Era o cidadão. Mas aí você entra num outro... Não, calma, porque daí não que isso seja verdadeiro aqui todos são iguais perante a lei, mas veladamente aquela questão do poder que falaram acaba remetendo a essa ideia da aristocracia e não democracia. Então, aí eu acho que você já está entrando para uma outra história, que eu acho que a gente tem que ir devagar nessa exposição para poder também formar uma opinião. Ok. Se a gente não tem a base, a gente não pode nem chegar e falar em outras questões, aristocracia e desigualdade social. Aí entra numa outra seara muito além do que é democracia de fato. Tá? Sim, mas olha só, se você vai votar e é a representação da maioria, qual é a maioria nossa, na nossa democracia? Fala de novo. Se você tem a representação do povo, o nosso povo, a maioria não é culto de escolaridade, tá? Tem a cultura local, aí é outro aspecto, mas a questão de escolaridade, poder de decisão, análise de setores, e você não consegue ter um discernimento para conseguir entender se aquele político está usando do marketing, que foi o comentário aqui, ou se ele realmente está pensando na res pública, na coisa pública. Acredita no marketing. Mas é o que é, Adriana. Vale aquele que consegue ficar mais presente para o povo. Uhum. Tá? Ou às vezes, por isso que começaram a ter muitas regras também na política, muita fiscalização nas verbas para as eleições, para tentar minimizar e mitigar um pouco disso. Que não bastava mesmo as pessoas irem lá dar uma camisetinha, um bonezinho, um santinho, dar um abraço, um beijo numa criança. Olha e aí, o cabresto. Né? Então começaram a ter mais regras para as eleições, para que a democracia
realmente ficasse valendo. Olha, isso aqui que o Paulo falou no Insta, muito importante. Tinham épocas, outras eleições, que era um show. Montava-se palcos. E as pessoas não iam para ver o que o político falava. A pessoa ia mesmo porque ia ter um show, ia ter um evento. E ganhava presente. Né? Então aí até que ponto? Aí quando as pessoas passaram a entender que o voto delas representava um político, e esse político, depois de certo tempo, não mais representava aquela classe, elas passaram a desinteressar-se dos votos. E aí aumentou De novo aqui caiu meu microfone no Facebook. Aí as pessoas, elas passaram a desacreditar nas eleições, elas passaram a votar menos, e aí começou a ter muito mais títulos de eleitores irregulares. O valor para você regularizar seu título é até módico, R$7 ou algo do gênero. A penalidade não é só o valor da multa. São outras coisas. Você não pode se eleger para cargo público, você não pode prestar sem passaporte público, não pode fazer passaporte. Aí tem outras implicações que acabam sendo muito mais relevantes para você ter o seu título de eleitor. Eu paguei R$7, porque eu não, na minha cidade o título tinha que ter a biometria, e eu realmente existo nas últimas eleições. Vou deixar aqui registrado que eu não consegui votar porque no ano passado e tive que pagar R$7. Eu não consegui votar porque estava trabalhando. Então, tem uma série de situações. E aí, quando a gente fala em democracia, a gente tem todas essas questões que vêm primeiro na cabeça, né? Liberdade de expressão. Eu quero entrar hoje aqui, Dri, para falar de democracia, e nós vamos trazer esse tema de volta, porque tem muita coisa para falar. Se vocês prestarem atenção nos nossos posts, nas nossas redes sociais, hoje tem um post de uma manifestação que está sendo organizada por donos de restaurantes na cidade de São Paulo para a próxima terça-feira. Não entendam isso como uma forma de propaganda ou nem como uma instigação a qualquer tipo de manifestação. Porque a manifestação é livre e ela é uma forma democrática, desde que com muito respeito a tudo e a todos, inclusive bens e patrimônios, porque tem pessoas que saem por aí quebrando, deteriorando. Isso não é democracia, isso é vandalismo. Tem uma diferença muito grande nesse conceito todo. Mas se você não se expressa na sua dificuldade, vai ficar submetido à vontade de quem manda. Porque não vai perguntar para você o que estava acontecendo. Então, essa manifestação é importante desde que seja no aspecto mais da sociedade. Olha como é importante a manifestação e o poder do povo. Tempo atrás, nós tivemos a manifestação dos caminhoneiros e eles ficaram aí alguns dias parados. A gasolina foi para a estratosfera o preço. As comidas também começaram a diminuir nas prateleiras dos mercados. Então a gente viu várias necessidades da nossa sociedade no geral, e até então a gente não via. E por quê? Porque uma classe se uniu, e nós falamos demais aqui no Doutoras Respondem do poder da voz, do poder da união das classes. Eu prego demais a união dos profissionais da saúde, principalmente dos médicos. Nós, advogados, a gente tem até uma certa união, desde que não conflite na questão dos contratos, né, dos pleitos. Eu acho isso absurdo, que cada um tem a capacidade para ter, e não é só ter, você tem que saber manter
os seus clientes. Se uma democracia, né, envolve representação de classe, tenho minhas considerações, hein? Fala de novo, se numa democracia existe a representação da classe, na minha tem as minhas considerações, hein? Porque na medicina não há representatividade, é difícil. Então, é porque os médicos, eu sempre digo, os médicos são tão focados no salvar vidas que eles esquecem de salvar as próprias vidas. Uma hora a conta bate. E quando bater, espero que não seja tarde demais. Isso não é só para a classe médica e da saúde, isso na nossa vida num todo. Se a gente não presta atenção, se a gente não sabe o que a gente come, uma hora o seu corpo vai falar. Isso não é nem democracia. Isso daí é a lei da vida mesmo. E a gente pode envolver isso num trabalho também. Por exemplo, uma empresa. Se você não ouve seu funcionário, acaba tendo só uma imposição de atitudes. Aí é um líder tirano, não um democrata. Isso. Ó, muitas vezes as empresas, elas pegam e fazem aquela proposta maravilhosa, coadunam todos com missão, valores e objetivos, chamam coaches, fazem treinamentos, escutam todos os funcionários para inglês ver. Porque na prática, aí a empresa vai saber realmente quem é cada um, o que cada um pensa, o que cada um quer. Então é uma democracia às avessas. Porque se você dá voz, é porque você quer saber. Se você não quer saber, não pergunte. É literalmente aquela história: oi, tudo bem? Se você perguntou tudo bem, é porque você fez uma pergunta e uma pergunta tem uma resposta. Tá tudo bem com você, e né? Assim é. Se você não quer saber, você não pergunta, porque talvez você não esteja preparado para essa resposta. Tá? Então, essa forma de manifestação popular, Dri, é uma literalidade da democracia. E assim, é a forma que o povo tem, uma das que o povo tem de falar: oi, sabe você que foi eleito com o meu voto, ou com o voto do meu vizinho, com o voto da minha amiga, ou por voto da maioria, que nem sei quem é, você representa. Existe muito aquela frase: essa pessoa não me representa. De fato, ela não te representa nos seus conceitos, nos seus princípios, mas você vive numa sociedade, você não vive numa bolha. Portanto, ela foi eleita para te foi eleita pela maioria, uma democracia, para te representar, sendo ou não a sua representatividade pelos seus conceitos, direitos e vontades. Isso, nem princípios. Se você não concorda com aquela pessoa, tá? Se você não concorda com aquela pessoa, você vai ter que fazer valer as suas vontades, o seu querer junto com a sua classe. E aí, é o que eu prego da união. Então, a classe médica, agora, vamos colocar esse exemplo dos restaurantes na cidade de São Paulo, que estão organizando uma manifestação pacífica. Eu faço questão de falar mesmo, porque eu sou favorável, eu vou deixar muito claro, gravado, publicado, eu sou favorável, sim, de arranjar um meio termo entre o controle da pandemia e o comércio. As pessoas estão começando a entrar em pânico, e não é pela doença, é pelo futuro. Elas temem não ter futuro. Tá todo mundo bem? Vidas e barrigas. Totalmente vidas e barrigas. Não existe como você conseguir manter isso. E outra, você sabe o que vai acontecer com a democracia daqui a pouco? Ela vai às favas, porque as pessoas que tiverem necessidade, elas vão querer ser ouvidas. Elas vão querer ser ouvidas, independente da forma. Aí vão começar a precisar comer. E como é que elas vão começar? Elas não têm dinheiro para pagar. Aí vai ter saque, vai começar a ter violência, a economia vai ficar perdida. Desculpa, o governante, vocês estão chegando agora e estão falando para todo mundo, que está todo mundo nessa pandemia, mas ninguém vai ter nenhuma conta de consumo cortada. Mas os valores continuam altíssimos. As pessoas estão sendo
levadas os seus nomes e CPFs por inadimplência aos cadastros de proteção ao crédito. Pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa física, pessoa jurídica não pagou. Não é porque você não vai ter o seu serviço cortado, mas você vai ter sim o seu nome no SPC e Serasa. Então, você dá de uma forma para poder ficar mostrando bonitinho uma beleza que não é uma realidade. Então, isso não é uma democracia, isso é marketing. A pessoa, daqui a pouco, a conta vai vir. Não é só. Aí é marketing e o problema é a imagem de um país. Um país lá fora que está sendo colocado com uma imagem de caos. Então, e a gente está trazendo a gente está trazendo, Pri, para os nossos governantes de uma forma assim, extremamente contundente que as pessoas precisam trabalhar. As coisas precisam fluir. Uhum. Deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui, que tem vários já. Lembra da época que davam brindes, lixa de unha, chaveiros naqueles showmícios, né? Nossa, claro. Nem posso falar muito, porque isso é realidade. O povo carente é a maioria. Daí depois, se você não tem o... Se você está irregular com título, não pode abrir empresa. A meu ver, com exceção da pandemia, todo cidadão que recebesse algum benefício do Estado deveria ter seu título cancelado durante o período e mais um ano. Só assim o voto não viraria moeda. Olha, esse que legal, interessante, essa hein? É interessante. Mas o difícil é ficar aí vai votar com quem? Tudo, né? Porque vai ficar controlando como? Se muita gente aí recebeu o tal do auxílio emergencial e outras pessoas que realmente eu sei, precisam não receber. Porque não tem emprego, porque tem filhos para criar, tem justificativa de verdade, mecânica, robótica, e você não tem para quem recorrer. Vai falar como? Eu não consegui receber, mas eu preciso receber. A minha realidade lá atrás era uma, a minha realidade hoje é outra. Como é que você vai me ouvir como? Uhum. Eu preciso ter uma forma de falar para você que é governante que eu estou com necessidade, sim. Aqui tem outro comentário, Olha, liberdade de expressão vem junto com o discurso de ódio. De ódio é a necessidade que vai fazendo o ódio, né? Não dá para ter liberdade de expressão total, sem vir acompanhado de discurso de ódio. O político ia ter realmente interesse de tirar esse cidadão das costas do Estado e ensinasse a pescar. Peraí, ele fala daqui a pouco esse novo comentário que você está lendo. Essa questão do ódio é porque a pessoa fica muito difícil de separar aquilo que você está vivendo do que aquilo que o outro está vivendo. É fácil governar quando você tem lá uma pessoa que está limpando a sua casa, uma pessoa que está cozinhando para você, que está lavando as suas roupas, e o seu salário não foi cortado em momento algum. As suas empresas também não pararam de funcionar. Você não tem fome, você não tem restrição nenhuma do ir e do vir. O vírus também pode pegar você. Então, assim, qual é a diferença dos governantes? A diferença de um governante, assim, você pode ser político, mas de repente você não é líder. E um bom líder escuta os seus liderados. Eu ia falar, entende os liderados. Um bom líder escuta, entende o contexto, né? Vidas e barrigas. Então, se está se clamando, oi, prestem atenção, São Paulo é o coração econômico do Brasil, que está da América Latina. Aí vem e para, aí depois vai lá e lacra geral. Aí faz esse contrassenso aí de bota no municipal, enfia lá um monte de cláusula num projeto que estava em andamento para poder falar que vai ajudar mulheres vítimas de violência e de repente enfia
uma antecipação de feriado que não tem nada a ver com o projeto de lei, usa lá o tal do recurso do Jabuti para poder conseguir fazer isso, e depois faz totalmente em contrassenso aquilo que já tinha feito numa semana anterior, que era a restrição do uso do veículo. Quando você está o veículo, o rodízio veicular, ele é suspenso. Então, se você vai fazer uma lei com o objetivo de proteger alguém, que é efetivamente aquele que você representa. Deixa uma tarefa tão ridícula dessa, assim. Então, tem que saber representar as pessoas, e se a equipe que está junto com esses líderes não está conseguindo ouvir, as pessoas troca todo mundo, porque esse povo não é do povo. Esse povo não está sabendo o que ele quer. Eu realmente me revolto quando eu falo de democracia. A democracia, uma coisa que a gente não falou é uma democracia assim, existe uma organização. Se existe uma organização, existe uma hierarquia de poderes. Então, representando o local, o prefeito conhece a necessidade daquele município, que vai ser diferente do Rio Grande do Sul para, sei lá, Amazonas, né? Cada realidade. Então, o governo do estado deve saber quais são as realidades dos seus municípios. Então, tem município que tem presídio, outro que não tem, um que tem UTI, outro que não tem. Esses governadores, eles têm que estar pianinho na sua necessidade do seu estado. Afinal de contas, ele foi eleito para isso. Para representar aquele povo. É uma pirâmide que daí lá de baixo a população necessitada, ela é ouvida e compreendida das suas necessidades, sejam elas de financeiro, de saúde, né, de organização, de futuro. Uma forma que eu acho que é uma democracia reversa. Isso não é democracia. Cidade de Botucatu, que é a nossa cidade natal, teve o comércio reaberto com 500 milhões de restrições, muito mais em estilo drive-thru do que o comércio propriamente. Você queria comprar alguma coisa, você não podia entrar na loja. Mas, enfim, as pessoas estavam tentando sobreviver de uma forma ou de outra, os negócios estavam funcionando, a população se uniu junto com o governo municipal e conseguiu ter essa medida. Fizeram máscaras, distribuíram máscaras, foi muito legal. Aí, 60 assinaturas, fizeram uma manifestação, levaram para o Ministério Público da cidade. O Ministério Público da cidade pede uma liminar, consegue uma liminar e fecha tudo de novo. Como é que pode 60 pessoas falar por 170 mil pessoas? Mas na democracia. Você pode até falar, desde que fale com a voz do povo. Entendeu o que o povo precisa? Entendeu quais são as necessidades? Entendeu que tem alguém passeando aí atrás de você? Sim, é a minha produção Mirim que tá aqui junto comigo. Né, meu filho? A produção Mirim, ela também, ela faz... É a voz do povo também, passando. E outra, ele é o futuro do Brasil. Então, o futuro, eu acho assim, você tem que ensinar os seus filhos a ter voz, a se expressar. E a criança, desde quando... Olha, a primeira manifestação de democracia é quando a criança pega, nasce e chora. Né? A democracia já parou de existir aí, porque para todo mundo para poder socorrer a criança. É direito de um só, né? O choro da criança vai lá e todo mundo resolve que chora mesmo, a criança não vai falar. Então é a forma que ela tem de se manifestar. Eu quero falar mais uma questão de democracia, Adri, que é interessante. A democracia, ela é uma forma direta de expressão da sociedade. Então, as pessoas, elas deveriam gerir elas próprias. O povo deveria gerir a sociedade. Mas não existe como
com várias pessoas, como eu já disse aqui. Aí o que a democracia faz? Ela vira uma democracia representativa através desses políticos, certo? Na Suíça, não só do político, mas vamos supor, setores, né? Até assim, na saúde existem as reuniões de representatividade do bairro, daí você vai passando para as outras esferas, mas às vezes parece um telefone sem fio, que quando chega lá na frente, toda aquela informação de necessidade, ela não é ouvida. Então, aí já passa a não ser mais democracia. Mas o meu raciocínio era o seguinte: as pessoas, elas elegem os seus representantes. Então, os representantes, eles são eleitos de acordo com a visão daqueles que os elegem. Deveriam manter este comportamento e esta visão prometida ao longo de todo o período da gestão, o mandato. Mas nem sempre, né? Dizem que o meio corrompe. Assim, eu não posso afirmar, mas eu também não desafirmo nada nesse aspecto, porque a verdade é aí, a gente tira as nossas próprias conclusões. Mas na Suíça, que é um país super desenvolvido, rico, onde as pessoas têm voz e as pessoas conseguem se desenvolver financeiramente, intelectualmente, desenvolver uma forma de democracia direta e com representatividade. Então, assim, existem as pessoas que falam pela sociedade, mas o povo é escutado e a voz do povo define como as coisas vão acontecer. Isso sim é uma democracia semidireta, né? Onde as pessoas ainda seguram o poder, o povo continua no topo da pirâmide, mas por uma questão até de governança mesmo, de facilidade, existem pessoas que são escolhidas para essa representação. Você sabe uma forma, Drica, que no Brasil a gente tem, e já aconteceu, é raro, eu acho que isso deveria acontecer muito mais vezes, porque se é democracia, o povo tem que ser ouvido. Como o povo vai ser ouvido? Por plebiscito. As pessoas sabem o que é plebiscito. É uma forma de voto. Não tem nada demais, é um xizinho, sim ou não. Voto, e as perguntas, elas têm que ser simples, objetivas, né? Não adianta você pegar e fazer que nem o negócio lá da arma. Desarmamento, né? O não do não. Você lembra? Então, a pergunta foi muito capciosa. Ela deixou o povo totalmente confuso. Confuso. E aí isso daí eu acho que não foi um plebiscito 100% adequado. Foi para inglês ver mesmo, que não existiu. Então, assim, no plebiscito, a diferença é uma forma de expressão do povo da democracia, mas é antes da lei existir. Então é assim, nós queremos arma? Sim ou não? A partir do momento da decisão do povo, vai ser feita a lei a respeito. Existe uma outra forma de democracia, onde o povo é ouvido, que se chama referendo. Neste caso, a lei já existe, mas o povo vai ser consultado para saber se aprova ou desaprova essa lei. Isso gera confusão mesmo. Sim. Então, mas o problema maior é a falta de instrução, a falta de educação das pessoas. Até que ponto vale a pena a gente, os que estão na liderança, terem pessoas instruídas? Porque pessoas instruídas, elas falam, elas se manifestam, elas demonstram o seu querer, não é? Sim. E aí acaba ficando muito mais difícil você governar sem conseguir coadunar a sua liderança com o interesse dos seus liderados. Então, para mim, a democracia, ela tem que ser a voz da maioria. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês, que eu acho uma coisa muito interessante. E é verídico,
Eu afirmo para vocês porque, assim, aconteceu aqui no meu prédio, né? Porque tudo acontece aqui. Ninguém sai de casa, mas tudo acontece. Está tendo agora um monte, e a gente é apoiadora aqui do Doutoras Respondem, da banda Quarentena Plaza, que também existiu, passou a existir durante a quarentena. A banda Quarentena Plaza, ela não cobra cachê, ela vai nos condomínios e, junto com a gente, abraça entidades e nós fazemos campanhas para que a gente consiga receber doações e ajudar as pessoas que realmente precisam. Essas pessoas, elas não são aleatórias, elas são realmente indicadas ou pela OAB ou por alguém que a gente confie, e a gente vai até o local para saber se essas entidades realmente necessitam. Então, para o momento, a nossa entidade abraçada é um asilo, junto com a banda Quarentena Plaza. E eu queria trazer essa banda aqui para o condomínio. Coloquei para algumas pessoas, as pessoas gostaram demais da ideia, até mesmo porque essas apresentações estão sendo extremamente... para a saúde mental da população dos condôminos, né? Assim, a alegria, lazer, atividade. As pessoas estão fechadas nas suas próprias casas, saem realmente quando tem necessidade. E aí, uma única pessoa recebeu e disse não. O que aconteceu? Ou, no mesmo dia do não, 2 prédios vizinhos tiveram apresentações. A música deu para ouvir aí? Deu para ouvir aqui. Tá. E alguns que conseguiam ver pelas suas próprias janelas fizeram videozinhos de 30 segundos e compartilharam. Isso, então aí, não foi... que as pessoas fizeram? Então houve banda sendo vista no próprio prédio ou do prédio alheio. Sim, e de verdade, ninguém se contaminou. E o fato de você ter música não significa que você esteja propagando o vírus, que não o vírus da cultura, que não o vírus da alegria, que não o vírus do bem. Propagar o bem não é maldade, muito pelo contrário. Aí, Dri, as pessoas, essa microsociedade, que é um condomínio, resolveu, e eu juro que eu tive participação nisso mesmo, porque eu realmente acredito nisso, fez uma consulta num formulário, nada oficial pelo condomínio, foi coisa dos condôminos. Como uma espécie de abaixo-assinado, que esse é o nome que o popular conhece. Mas uma consulta pública, vai. Uma consulta pública. É diferente o abaixo-assinado, porque você tem uma conotação mais negativa. Rígida, mais negativa, com uma ação diferenciada. Aqui foi, condôminos, vocês gostariam de ter música aqui no nosso condomínio? Não tem custo para ninguém, a gente vai ajudar, ajuda quem pode, se quiser bem, se não quiser, amém. E no final com critério de voltar horário, uma vez por apartamento, porque senão é 2 não, 2 sim. Depois que foi feito isso, foi passado novamente para o representante do condomínio. E o representante do condomínio, por ele próprio, disse não. Até onde eu fiquei sabendo, não teve uma consulta dos demais membros do conselho? Do condomínio, do conselho, da direção do condomínio. Então, ou seja, onde ficou a democracia? Ficou de novo justificada na pandemia? Infelizmente, a maioria elegeu, né? Só que numa democracia... Na realidade, tem vezes, Dri, vezes deixa que eu falar democracia... isso. Não, uma democracia você pode retirar ou não. Pode, tanto é que existe o impeachment, já tivemos isso no Brasil, mas neste caso que eu trouxe para cá, eu trouxe uma democracia exemplificada de uma microsociedade. Imagina que você tem um condomínio onde moram, sei lá, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 400 pessoas, sei lá, mas é uma microsociedade. Se não consegue ter uma democracia aqui, ou o líder não consegue ouvir a todos, porque tem uma convicção particular, e muitas vezes a democracia, Adri, não é porque existiu uma eleição e ela foi legítima. Às vezes não existiu concorrência mesmo.
E se não existiu concorrência, você não tem como falar em democracia. Mesmo. Você tem como falar em ato perfeito e acabado com a eleição. E tiveram outras pessoas que podiam se eleger, não se candidataram. E aí, aceita que é o que você tem. Só que você tem que falar para as pessoas mesmo assim. E as pessoas, quando você é líder, você tem que saber receber dos seus liderados aquilo que eles levam para você. E quando eles levam alguma coisa, eles não levam muitas vezes coisas que são suas e próprias. Eles levam porque uma pessoa também representa o povo. Aí a diferença entre democracia e tirania. Ditadura, tirania. Ditadura, mais um monte de coisa. Então, assim, o que eu quero deixar com isso? Hoje, nesse papo nosso de democracia, as pessoas elas têm que ter liberdade de expressão, sim. As pessoas têm que respeitar a opinião do próximo, sem ofender. Porque aquele que ofende, ele vai ter consequência. E parem, gente, pelo amor de Deus, parem de usar o raio da pandemia para todas as desculpas das vidas de vocês. Deixa eu cortar um pouco a sua... Deixa eu cortar um pouco. Vamos responder aqui os comentários, que a gente tem poucos minutos para acabar. Não vai ter comércio para abrir quando puder abrir. Uma hora a conta chega. Chama paradoxo da expressão. Se você pode ter liberdade de expressão, o que acontece com o nazista? Não existe linha. Não existe meia liberdade. O bom líder é diferente de sensibilidade humana. Ameaçando o lockdown ainda. Olha o exemplo de Minas. 513 deputados, mais trocentos assessores de verdade. Precisamos desse número mesmo? Metade disso já seria demais. Realmente, esse inchaço não representa a situação econômica, não representa a democracia, não é reflexo da situação do povo, que é a maioria. Na Europa já voltou em 60 dias. Lockdown agora, já que você falou de lockdown, eu também vou me manifestar totalmente contra aqui. Eu deixo clara a minha opinião. E assim, a minha opinião, eu respeito a sua. Respeite a minha também. Eu entendo que se fosse para fazer lockdown, a gente tinha que ter feito isso quando foi decretado o isolamento. Era lá no passado. Agora não hoje. Hoje vai matar todo mundo, de verdade. Aqui a gente está chegando a 90 dias, e aí a Europa abriu com 60. Respeitando os limites e usando as máscaras, poderiam voltar. Aplausos, coraçãozinho. Hoje em dia, um famoso grupo de WhatsApp. Ditadura do condomínio aí, hein? Ditadura de condomínio. Pelo jeito, já estamos conhecendo a próxima síndica aí, hein? Olha. Já fui pedir pra sair, não quero nunca mais. Eu sou síndica profissional. Mas para você ser síndico em algum lugar, você não pode morar, porque o lugar onde você mora tem que ser sagrado, gente. Acaba que eu sou uma pessoa de muita opinião, vocês já perceberam isso. E que quer fazer as coisas, né? Porque todo mundo parava você no elevador ali para falar alguma melhoria que queria fazer, e aí você ouvia. Não, mas chega uma fase da vida da gente que você acaba tendo outras prioridades. Eu tenho meu filho. E para eu dar atenção para toda uma comunidade aqui, o meu filho provavelmente ficaria sem a atenção que eu gostaria que ele tivesse. Então eu fiz escolha. Sim. E eu tenho meu escritório, eu tenho o Doutores Respondem, que é meu projeto. Juntos. Não digo que nunca mais dessa água beberei, mas eu continuo com essa questão dos síndicos através de assessoria aos outros síndicos. Então isso para mim me completa de alguma forma. Mas você eu consigo entender algumas outras coisas e justificativas que não entram na minha cabeça. Uhum. De verdade, não entram na minha cabeça. Então, eu também acredito que a gente tem que sim arranjar o meio termo. Estava até falando no começo da live, não concluí esse raciocínio. O presidente da Fiesp, ele fez, está até rodando aí na internet, um vídeo e ele fala: olha, nenhum outro país
teve essa política aí de mais de 70 dias, que o Brasil já está chegando, né? Começou dia 20 de março, 20 alguma coisa, mas já nem lembro mais. E começou isso. Nenhum outro país, que por mais que tivesse ainda mais casos do que o Brasil, ficou fechado tanto tempo como está o Brasil. Vai matar geral. As pessoas não vão conseguir sobreviver depois. Tá tudo. E pior, outra coisa que me revolta, e revolta muito, e eu falo sempre, toda vez que vocês forem ler qualquer post no Doutoras Respondem que estiver falando disso, cadê as medidas tributárias, principalmente no estado e município de São Paulo? Fui eu que escrevi. Uhum. Porque eu quero isenção do meu imposto trimestral com a renda que eu tinha antes e a que eu tenho agora. O mundo mudou. Não é a mesma coisa. Eu confesso para vocês que eu não sei a autoria, mas eu vou pesquisar melhor e vou trazer isso aqui para vocês. Tem um projeto de lei, isso também no Brasil, eu acho que a gente podia tentar trazer isso quando fosse desenvolver melhor essa questão da democracia, Adri, para explicar para as pessoas como é que funciona a aprovação de uma lei. Porque todo mundo entendeu que o governo federal criou o auxílio emergencial, mas o fato do governo criar o auxílio emergencial, por que ele não realmente aconteceu? Por que demorou tanta coisa? Por que teve tantos trâmites? Por que fala-se muito em STF, STJ, que quem está governando não é o governo, e sim o Poder Judiciário, o Poder... Enfim, isso eu acho muito bacana da gente também trazer e definir para as pessoas, porque aí vai ficar muito mais na cabeça como é que funciona toda a máquina do Brasil. Essa história do auxílio começou com o governo, porque o governo, ele é quem executa, é o poder executivo. Não é executivo daquele cara que veste a pastinha e tal. É aquele mesmo que dirige e sabe todas as regras e tem a responsabilidade de todas as áreas. E deve saber sobre a lei, né? O judiciário também, não é só o... Então, não existe hierarquia de poderes, assim como não existe hierarquia de advogado, juiz e promotor, né? Porque está todo mundo ali representando o direito. Não existe hierarquia de poderes. Você tem o poder legislativo, que é quem faz lei, legislativo, lei. Tem o poder judiciário, que é quem aplica a lei. E tem o poder executivo, que é aquele que faz a representação mesmo para os governados, que é o povo. Então são 3 poderes que juntos governam a nação. Não existe como você separar. Se você pega e tira um, você está tirando a democracia. Você está tirando a voz do povo de forma direta ou indireta. Se vocês que estão no governo não sabem o que o povo quer, faça um plebiscito, faça uma consulta pública, mas faz alguma coisa e escuta as pessoas, né? Uhum. E é isso que eu queria dizer para hoje, porque eu já tô até tensa por aqui, sabe? Tá vermelha no pescoço? Porque... não tô vermelha no pescoço, porque tem alguns temas que eu venho conversar aqui e realmente eu saio aliviada. Tem outros que eu saio muito tensa, porque eu quero ter certeza que eu consegui levar para todo mundo aquilo que eu me dispus naquele momento. Nós temos 1 hora para falar. Mas é muito bom. É muito bom esse tema, porque eu acho que o que vale é assim: se você elegeu alguém, né, que não necessariamente era a sua opinião, então ele foi eleito não necessariamente pelo seu voto, primeiro precisa dar crédito para que ele ouça a maioria, né, aquele representante, ele representa a maioria. Tem 1 minuto. E aí, representando a maioria, respeitar que a voz do povo ela tem que ser ouvida na liberdade de expressão, com respeito à coisa pública, res pública, senão não é mais democracia. Quer saber, Dri, a coisa mais interessante que eu acho de democracia, a nossa democracia brasileira, ela é muito recente. Se você for falar da nossa Constituição Federal, ela é de 1900
E 88 é nova para poder... É uma geração, praticamente. Temos 21 segundos. E as mulheres, elas passaram a ter voz, você, recentemente. Muito então, bem. Então a gente ainda está aprendendo a gente tem muito voz. que é democracia. Temos voz. Em 7 segundos eu quero me despedir de vocês. Até amanhã, gente. Muito Agradecer bem. demais por ter Tudo de deixado a bom. gente entrar na